Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida dos nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 20, do versículo 1 e 2, porque hoje nós vamos estudar sobre a morte de Miriam. Um capítulo tremendo, minha irmã e meu irmão. Não perca, está tremendo esse capítulo. Vou falar mais um pouquinho sobre o anjo da morte, tá? Vou falar mais um pouquinho a forma como Miriam morreu, tá bom? Um estudo que é trazido, de forma milenar. Um estudo que chegou, foi passado de pai para filho, até chegar em Jesus, até chegar nos profetas, até chegar nos apóstolos, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então se inscreve aí, porque quando você se inscreve, você está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nessa grande batalha em nome do Senhor Jesus. Bem, então iniciando hoje o capítulo 20 do livro de Números, tá? Você vai ver, minha irmã e meu irmão, que esse capítulo é um capítulo muito rico. E isso porque é justamente nesse capítulo que nós vamos estudar sobre a morte de Arão, sobre o episódio de Moisés ali ferindo a rocha, que ficou conhecido como o episódio das águas de Meribá, e temos o episódio deles pedindo passagem para poder passar pelo território de Edom, que é os edomitas, né? Que são os descendentes de Esaú, e temos também a morte de Arão, que termina o texto com a morte de Arão. Porém, hoje nós iremos concentrar apenas em estudar e extrair sabedoria em cima da narrativa da morte de Miriam. Então veja que o capítulo 1 começa dizendo, chegando os filhos de Israel. Mas na Torá diz, e vieram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Sim, no primeiro mês. Então, quando o texto diz toda a congregação, sabe então que a Torá está se referindo à congregação completa, porque todos aqueles que tinham sido destinados a morrer ali no deserto, eles já tinham morrido, entendeu? Aqui só estavam aqueles que estavam destinados a viver, pois já tinham se passado 40 anos. Mas eu não sei se você está lembrado ainda, mas quando nós estudamos aqui o capítulo 14, nós vimos que o Senhor, ao citar a sentença sobre o povo de Israel, ou seja, nós estudamos que o Senhor fala ao povo que aqueles que estavam acima de 20 anos, eles morreriam no deserto. Porém, pelo comentário do Rabino Rashi, ele comenta que excluindo José e Calebe e a tribo de Levi. Então, aqui nós vemos que isso é verdade, pois Miriam ainda estava viva. E ela pertencia a qual tribo? A tribo de Levi. Entendeu? Senão já era nesse contexto aqui, para ela já estar morta. E aí então o versículo 1 continua dizendo que o povo ficou em Cádiz, então foi ali que Miriam morreu e foi sepultada. Então os rabinos perguntam, por que será que a passagem da morte de Miriam se encontra depois da passagem da novilha vermelha? Então saiba que é para nos ensinar que assim como as ofertas trazem expiação, ou seja, purificação para os nossos pecados, quanto mais a morte de um justo. E quem é o justo que morreu para nos purificar de todo pecado? Jesus, minha irmã. Jesus, meu irmão. Então, pelas contas aqui, Miriam morreu no ano 40 após a saída do povo de Israel do Egito. E segundo o Rabino Rashi, ela teve uma morte doce e suave, assim como foi a morte dos patriarcas, a morte de Abraão, de Isaac e de Jacó. E assim como seria também a morte de Arão e a morte de Moisés.
Entendeu? Mas diz ele também, e os sábios concordaram, que Miriam, ela morreu através de um beijo da boca de Deus e não através do anjo da morte. Ou seja, o anjo da morte não foi o mensageiro que veio buscar Miriam, assim como ele é o mensageiro de todas as mortes. E por que o anjo da morte é o mensageiro das mortes? Porque são os anjos que executam todas as obras de Deus, inclusive a morte. E ele chega bem antes, tá? Bem antes da pessoa partir. Pessoas que têm o dom de discernimento ou o dom de visão aberta, como muitos chamam, elas conseguem ver o anjo da morte presente ali, presente no local. E ela sabe que se ele chegou com ordem, ele vai levar a gente. Ele vai levar, é decreto. Não pode ser mudado. Às vezes sim, muitas pessoas pediam, o Senhor pode, a misericórdia do Senhor é algo que não conseguimos compreender. Mas ele veio com essa ordem, eu vou levar, eu tenho que levar. E é preciso muita intercessão, muita oração para que mude. E mesmo assim, às vezes pode não mudar, pode não ser mudado. Entendeu? Você vê que Moisés ali ajoelhou para que o Senhor não ferisse aqueles 250 homens. E o Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor atendeu Moisés? Não atendeu, não. Eles foram mortos também. Foram mortos. O Senhor já tinha decidido isso. E o Senhor decidiu porque o Senhor é mau? Não. O Senhor continua sendo bondoso, zeloso, misericordioso. Misericordioso. Mas voltando a falar sobre o anjo da morte, tem pessoas que têm aquela visão, aquela fantasia. Jesus vai vir me buscar. Não. Jesus vai vir buscar a igreja dele. Não. Aqui não. Quem vai vir levar é o anjo da morte que pega e leva a pessoa para a presença de Deus. Ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Entendeu? Jesus não vai tirar o serviço de ninguém. Não vai. Tudo nas regiões celestes acontece em perfeita ordem. Pessoas que ficam por aí tentando tirar emprego dos outros, não é? Mas Jesus não tira emprego de ninguém. Os anjos são ministradores, são eles que executam a ordem de Deus. Entendeu? São eles. E é um anjo para cada função. Um anjo para cada função. Quando foram enviados anjos ali para Sodoma e Gomorra, foram 2, porque um ia pôr fogo e o outro ia tirar a família de Ló. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Por isso que a gente fala, Senhor, coloca seus anjos. E aí tem situações que é miríades de anjos. Eu já peço miríades de anjos. É miríades. Porque não sabemos quais são as castas com quem nós estamos lutando. Entendeu? Nós temos a proteção do Senhor pelo sangue de Jesus. E a nossa família que não é convertida? Como que eles ficam? Entendeu? Só acontece que com Miriam não foi o anjo da morte. Miriam, ela ganhou um beijo da boca do próprio Deus, dizem os sábios. Não foi, Moisés e Arão foram levados pelo anjo da morte, pois no caso de Miriam, foi o próprio Deus que a levou. E como os rabinos chegaram a essa conclusão? Simplesmente porque a morte dela não foi anunciada pela boca de Deus, como foi no caso de Moisés e de Arão. Lá em Números 33, 38, diz que o Senhor mandou Arão subir ao Monte Hor para morrer ali. Então deduzimos que Miriam morreu dormindo e ela não recebeu aviso da sua morte. E um dia o povo de Israel acordou sem a presença de Miriam. Ela deitou para dormir e o povo no outro dia acordou sem a presença dela. Mas dizem os estudiosos também que quando o Senhor vai falar, a homens, o Senhor sempre fala de forma mais direta. O Senhor não faz rodeio. Porém, quando o Senhor se trata de falar com nós mulheres, o Senhor sempre fala de forma mais cuidadosa. Por isso que a Torá é mais cuidadosa com nós mulheres. O Senhor nos trata com mais carinho, com mais apreço, com mais cuidado. O Senhor sabe que somos parte mais delicada. Foi o Senhor que diz isso, é a palavra de Deus que diz isso. Por isso que mulher nenhuma que se entende como filha de Deus, filha amada de Deus, pode se permitir ser maltratada por ninguém. Não pode. Não pode, porque se o nosso Deus nos trata com muito carinho, com muito amor, por que você vai se permitir ser maltratada por esse homem aí que você está chamando até hoje de esposo, minha irmã?
Não pode. Ah, mas eu tô na luta, irmão, eu tô orando, tô pagando preço. Que isto? Até quando você vai pagar esse preço? Até quando você vai ficar nessa luta? Você já sentou para conversar com o Senhor realmente? Para saber o que o Senhor quer disso tudo? Porque nós não fomos criadas para ser maltratada. Não fomos. Se bem que tem mulher que acha que submissão é ser maltratada, né? É ser maltratada. Não. Nós não fomos criadas. Maltratada é espancamento, né? Agressão verbal. Tem palavras que ferem mais do que um tapa, sabia? Então nós temos que rejeitar o tapa e as palavras. É aprisionamento. É castrar o direito da pessoa de ir e vir, a liberdade, a individualidade. Então nós não fomos feito para ser maltratadas. Não fomos. Nosso Deus não permite isto. Você vê que a questão do homem ali, o endemoniado de Gadara, o texto falou exatamente como ele estava. Mas Maria Madalena tinha 7 demônios com ela. O texto não mencionou como é que aquela mulher andava e nem o que ela fazia. E um demônio só já destrói a pessoa. Imagine 7. Imagine. Isso é o cuidado do Senhor. É o carinho do Senhor com nós mulheres. Em não nos expor. Em não nos ferir. Mais do que os ferimentos que nós mesmos trazemos para nós mesmos. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Olha, segundo a palavra, o homem que maltrata a sua esposa, ele não precisa nem orar. Ele não precisa, sabe por quê? Porque Deus não vai ouvir a oração dele. Ele maltrata a mulher dele. Ele maltrata. Deus não vai ouvir. Deus não vai ouvir. Entendeu? Não vai. Mas seguindo aqui com o texto, veja que o versículo 2 diz que não havia água para a congregação. Então eles se reuniram contra Moisés e Arão. Então diz os estudiosos da Torá também que a partir dessa passagem nós aprendemos que durante aqueles 40 anos o povo no deserto, eles tiveram poço de água simplesmente pelo mérito de Miriam. Pois bastou ela morrer para que eles se vissem sem água. E sabemos que sem água ninguém sobrevive, não é? E ainda mais no deserto. Então, qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, nós já estudamos aqui as dificuldades que Miriam tinha enquanto pessoa, porque ela não era perfeita. Nós já estudamos isso pelo capítulo 12, não foi? Porque no capítulo 12 nós vimos que ela ficou leprosa justamente porque ela falou mal de Moisés enquanto líder do povo. Ou seja, ela pegou algo ali que era íntimo da vida de Moisés para tentar desqualificá-lo enquanto líder. Até que o Senhor teve que intervir e deixá-la leprosa, não foi? E ela ficou ali 7 dias sofrendo fora do acampamento. Se não fosse a intervenção, a oração de Moisés, ela deveria até ter morrido com aquela lepra ali, né? Porque já era idosa. Com lepra, que feria, que doía, teria morrido. Mas neste capítulo nós vamos falar somente das qualidades de Miriam. Pois o livro de Miqueias diz: Pois te fiz sair da terra do Egito e te remi da escravidão. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Então aqui ela foi honrada, sendo colocada no mesmo nível que Moisés e Arão. E aqui os rabinos concordam que o fato daquele povo ter água todos os dias estava conectado diretamente com a vida de Miriam. Então, uma das características do profeta, tá? É interceder pelo povo. Então, o povo mantinha água ali, tinha água ali, graças às orações de Miriam. Era ela que orava ali todos os dias. Todos os dias. Nós vamos ver quem é esse povo, quem era esse poço, quem era essa rocha que acompanhava Israel. Nós vamos ver tudo. Entendeu? Mas era ela que orava todos os dias. Porque bastou ela morrer para o poço se secar. É como se o Senhor estivesse falando: olha aqui, ó. Para que minha vida funcione, para que minhas coisas funcionem, para que a bênção chegue até vocês, é preciso ter alguém que ore.
É preciso ter alguém que interceda. E o profeta, ele tem essa característica de estar sempre orando, sempre pedindo misericórdia. Mas o que eu quero que você entenda, minha irmã e meu irmão, é que nascimento e morte sempre sinalizam para nós um novo tempo, tá? Um novo tempo para nós, um novo tempo para nossa família. Veja que o nascimento de Moisés, até o nascimento dele, todos os meninos eram jogados no rio Nilo, não eram? Inclusive ele foi jogado por causa daquela lei maldita ali de Faraó. Ele só foi salvo por providência divina. E aí ele foi adotado pela filha de Faraó. E se esse decreto não tivesse parado depois da morte dele, o seu sucessor, Josué, não teria vindo depois dele, porque Josué era bem mais novo. Se não tivesse parado, eles iam continuar jogando os meninos no Nilo e não teria Josué. Não teria Josué, gente, não teria. E talvez nem teria Caleb, porque eu creio que Caleb também era bem mais novo que ele. Então nós podemos dizer que também a morte de Moisés, ela praticamente marcou a data da entrada do povo de Israel ali, né, na terra de Canaã. Nós vamos estudar mais para frente isto. Jesus, o seu nascimento marcou o início do plano de salvação de Deus. E a morte de Jesus marcou o quê? A consumação deste plano de salvação. Se Jesus não tivesse sido morto, não teria sido concretizado esse plano. Por isso que ele disse, está consumado, está feito, está realizado ali. Então, o que nós devemos fazer diante das notícias de morte e nascimento dentro da nossa família, diante dos anúncios de nascimento ou de morte que temos na nossa família? Porque os anúncios chegam antes. Chegam antes. Ah, irmã, na minha família nunca chegou. Nunca chegou? É porque você não busca estar conectado com o Senhor, com as coisas lá do alto, você não busca. Porque se você buscar estar conectado com as coisas lá no alto, você vai saber quando vai chegar criança na sua família e quando Deus vai levar alguém. Você vai saber sim. É porque você está vivendo sua vidinha aqui, ó, deixa a vida me levar, como diz a música. Você tem que estar conectado com as coisas do Senhor. É porque às vezes você está mais interessado em saber o que está acontecendo na sua redondeza do que o que está para acontecer na sua própria casa. E aí aquilo vem para você como um dilúvio. De repente você fica espantado aí. Eu não sou pega de surpresa em nada. Porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor fala, farei algo sem antes revelar aos meus profetas. Eu me entendo como profetisa do Senhor. Então eu sei que o Senhor me mostra. Eu sinto quando alguma coisa não está bem. E aí eu vou mais para a oração, eu vou mais para o jejum. Eu peço ao Senhor misericórdia o tempo todo, compaixão o tempo todo. E aí você pode me dizer, irmã, quanto ao nascimento eu até aceito. Mas quanto à morte, eu acabei de perder um ente querido e você vem me dizer que é um novo tempo? Que eu tenho que pedir para Deus para eu começar um novo tempo? Sim, minha irmã. Sim, você tem que pedir para o Senhor para que você comece um novo tempo. Porque o Deus que determina que o outro vai, que você fique, Ele quer que você fique e que você fique bem, entendeu? E não que fique aí deprimido ou enlouquecido. Tem o tempo de luto? Tem. Mas viver o tempo de luto não significa que não passa de 40 dias, não significa, minha irmã e meu irmão, se preparar para morrer também. Não significa. Tem gente que acha que viver tempo de luta é se preparar para morrer também, porque a pessoa perde toda a vontade de viver. Eu estou aqui simplesmente porque ele não tirou a minha vida. Simplesmente. Então a pessoa fica ali com aquele ranço, com aquela mágoa, com aquele ódio, jogando, tentando encontrar um culpado pela morte do outro. Tentando encontrar um culpado. Então, diante da morte ou de um nascimento na sua casa, pede ao Senhor para que vocês comecem um tempo bom. Eu conheço muitos casos de casais que se separaram depois do nascimento de um filho. Às vezes do primeiro filho, do segundo, até mesmo do terceiro. O marido não queria, o terceiro, a mulher engravidou, depois se separaram. Ali mesmo no mês já não houve mais casamento.
entendeu? Mas conheço também muitos casais que se separaram depois da perda de um filho. Começou um tempo ruim para todos. Tem casais que estão muito bem enquanto os pais deles estão vivos. Morreu um dos pais, acabou o casamento deles. Parece que a vida perde o sentido, né? Perdeu o sentido. Isso não faz parte. Ali nós vamos ver que Miriam morreu, depois morreu Arão e a vida do povo tem que continuar. Moisés morreu e a vida do povo teve que continuar. O propósito para vocês é o que? Entrar em Canaã. Vocês têm que chegar lá no propósito que Deus tem para você. Não importa se o outro que estava junto ficou à beira do caminho, foi recolhido pelo Senhor. Foi recolhido por quem? Pelo Senhor. O Senhor falou com o anjo da morte, vai lá, recolhe. Chegou a hora, chega, já deu. Já deu. Chegou o tempo. Tem que vir, tem que vir. E você tem que continuar. É respeito a esse Deus que é autor da vida. É assim para todo mundo. Já pensou se Jesus ficasse fazendo orar, pai, eu gostei tanto daqui, gostei tanto desse povo. Olha, tem horas que o trem tá tenso, o clima tá tenso, mas eu vou ficar por aqui. Não é só 3 anos, não. Vou esticar esse ministério mais um pouco. Eu gosto desse embate aqui que eu tenho com esses fariseus, com esses saduceus todo dia. Pensando bem, eu vou reinar e agora. Já pensou? Não, minha irmã e meu irmão, não faça isso com você, não. Peça ao Senhor esse tempo bom. Esse tempo bom. Tem pessoas aí quando recebem notícias de nascimento falam, como que vai sustentar essa criança? Esse povo é doido? Esse povo ficou doido, essa mulher ficou doida, esse homem ficou doido. Já tem 3, vai vir um 4? Que absurdo é este? Que absurdo é esse? Não fala, Senhor, obrigada. Está vindo um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor. Escolhe, meu Deus, para ser vaso de honra na tua casa. Que já de pequenininha essa criança tenha um encontro contigo, Jesus, e reconheça que tu és o Salvador e Senhor. Tenha misericórdia, Pai, porque o sustento vai vir do Senhor. É o Senhor que nos sustenta mesmo. Abre portas, Pai. Não deixa faltar nada para essa criança. É assim que tem que orar, nem para os irmãozinhos deles que já existem. Não é ficar, que loucura, colocando no pai ou na mãe o desejo de tirar aquela criança, de rejeitar aquela criança. Quantos avós aí rejeitam seus netos? Isso é espírito já está ali, rejeitando os netos. Rejeitando os netos. Não pode não, minha irmã. Não pode não, meu irmão. Entendeu? Se o Senhor der vida e saúde, um dia nós vamos chegar a estudar o livro de Reis. E aí eu vou falar sobre esse demônio chamado Atalia. Que às vezes o pessoal fala muito de Jezabel, mas esse demônio da Atalia, ele é pior. Ele atua mais dentro das famílias do que o de Jezabel. Entendeu, minha irmã? Entendeu, minha irmã? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê um novo tempo. Um novo tempo, um tempo bom. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você está passando, se você já enfrentou o luto, ou se teve um novo nascimento aí na sua casa, ou se alguém da sua família partiu. Mas vamos pedir ao Senhor um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, Pai querido. Pai querido, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Nós já estaríamos, Pai, todos consumidos. Por isso que eu te peço, Pai, em teu nome, não somente por mim, não somente pelas intercessoras desse ministério, não somente pelos mantenedores desse ministério, mas por todos aqueles que estão inscritos aqui, Pai, com nomes rolados nesse ministério, que de uma certa forma estão dizendo um amém comigo, Pai, todos os dias. Pai querido, eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua bondade. E te peço que continue tendo uma íntima compaixão para conosco, para com a nossa família, desde o maior até o menor, desde o mais velho até a criancinha que está sendo gerada no ventre. Que o Senhor nos abençoe de tal maneira, Pai, de maneira abundante, Pai querido. De maneira que venhamos começar um novo tempo, Pai.
um novo tempo, um tempo na tua santa presença, Pai querido. Eu não sei se essa minha irmã está enfrentando situações de nascimento, de um novo nascimento na casa dela. Se ela rejeitou alguma criança que estava por vir ou que está por vir, não sei, Pai querido. Eu não sei se está também enfrentando situações de luto, se perdeu algum ente querido, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor não leva ninguém antes da hora, o Senhor não leva. Pelo contrário, tudo diz que tudo coopera para o nosso bem, até mesmo a morte, Pai, até mesmo a morte. Nós sabemos de todas as coisas. Às vezes um ente querido partir é melhor do que a gente ver ele entrevado numa cama sem poder ter reação nenhuma, vivendo em vida vegetativa. E às vezes a gente não entende isso. Tem pessoas que são tão egoístas que elas preferem ver o outro sofrendo ali em vida vegetativa do que vê-los na presença do Senhor. É por isso que eu te peço, Pai, como igreja, em nome do Senhor Jesus. Permita, pela tua graça e pela tua misericórdia, que os olhos de todos os nossos familiares se abram para que eles entendam que só há salvação no Senhor, que só há vida eterna no Senhor, Pai querido. Quantos de nós, todos nós amamos a vida, mas não sabemos que só no Senhor que vamos ter essa vida eterna, essa vida que nós tanto amamos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Misericórdia em nome do Senhor Jesus. E que possamos começar agora um novo tempo na nossa vida. Um tempo de promessa, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de prosperidade, um tempo de salvação para nós e para as nossas famílias. Um tempo de conhecimento, de maior conhecimento das coisas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Um tempo onde o Senhor nos levanta e nos toma realmente pela mão direita e faz de nós profetas e profetisas do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que faz desses homens da nossa família verdadeiramente homens edificadores de nações, homens como Abraão, homens do Salmo 128, que faz de nós mulheres videiras frutíferas, verdadeiramente as mulheres do Salmo 128, e das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, crianças, jovens e adolescentes do Salmo 128, como os rebentos da oliveira, que são as coisas mais lindas de se olhar, em nome do Senhor Jesus. Promessas de um futuro bom, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Eu te peço, Pai, que tenha misericórdia de nós, que não nos leve no fim, não nos leve estando nós na metade dos nossos dias, e que permita que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes vivam todas as etapas da vida deles, e que permita que os nossos idosos ultrapasse os 100 anos com saúde, com longevidade, sendo igualzinho a Abraão e Sara, que na velhice deu muitos frutos de acordo com teu Espírito que é santo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, para glorificar o teu santo nome, para viver uma vida que te agrada, para sermos semelhantes a ti, a crescer a sua estatura, Jesus. Nós estamos aqui. Por isso que derruba, Jesus, em teu nome, toda a fortaleza de demônios que tentar nos separar de ti. Porque a tua palavra fala que nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Então derruba toda a fortaleza da impiedade, toda a fortaleza da imoralidade, toda a fortaleza, todo espírito de impureza, todo espírito de violência, todo espírito de morte. Derruba em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte que tentar se levantar contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos familiares. Todo espírito de maldição que caia por terra, maldição que vem dos antepassados, que caia por terra, que seja destronado em nome do Senhor Jesus. E que faça o milagre da cura, o milagre da restauração, o milagre das portas abertas, os milagres da prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a minha vida, Pai. Abençoe a vida das intercessoras desse ministério. Abençoe a vida dos mantenedores desse ministério. Abençoe todos que estão inscritos aqui, Pai, com a bênção da prosperidade, com a bênção da saúde, com a bênção da fartura, em nome do Senhor Jesus. Faça de nós dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir "Entra bendito de meu Pai" e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto na segunda-feira, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda,
Porque no sábado nós descansamos, mas no domingo ela retorna também fazendo a oração passo por passo. Isso não significa, irmã, que no sábado eu não oro por vocês? Não, isso não significa. Isso não significa que no sábado ela não ora por vocês? Isso não significa. No sábado é o dia que eu mais estudo a palavra. No sábado é o dia que ela mais estuda a palavra. É o dia que nós mais oramos. Mas no sábado, quando a gente descansa no sábado, a gente está lembrando que existe um Deus que nos preparou para nós um dia de descanso, um tempo de descanso, uma era de descanso, que é do lado de Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.